Milionário visita sua loja e flagra sua funcionária, sendo humilhada pela gerente. Ao se aproximar, o que vê faz-o congelar, e o que ele fez choca a todos. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe seu curtir no vídeo para continuar assistindo. Carlos Mendes tinha acabado de entrar na loja quando ouviu o grito. Era curto, mas cortante, como uma lâmina atravessando o ar. Ele parou por um instante sem saber o que fazer. As luzes brilhantes da loja de departamento refletiam-se nos vidros das vitrines, criando um contraste agudo com a tensão crescente que surgia dentro do ambiente. Ele havia vindo para uma inspeção rápida, sem grandes expectativas, mas aquilo ele não esperava. "Joana, você está fazendo tudo errado. O que pensa que está fazendo aqui?" A voz da gerente, Michele, soou ríspida e cheia de desdém. Carlos não tinha visto o suficiente para entender o contexto, mas a postura da gerente era inegavelmente agressiva, e Joana, a funcionária, estava claramente tremendo. Ela, uma jovem com cabelo castanho claro e olhos inquietos, estava de pé diante da gerente, com a cabeça baixa, como se tentasse se esconder da avalanche de palavras cruéis que caíam sobre ela. Carlos olhou em volta. Alguns clientes observavam, mas ninguém ousava intervir. A humilhação de Joana estava exposta diante de todos, e Carlos instintivamente sentiu seu sangue ferver. Ele se aproximou rapidamente, interrompendo a voz autoritária de Michele. "Isso é inaceitável", disse ele, a voz firme, mas carregada de autoridade. "Você não tem direito de tratar uma funcionária dessa maneira." Michele se virou, surpresa, e seus olhos se estreitaram quando ela reconheceu quem falava. Carlos Mendes, o dono da rede de lojas. Ele não estava ali para fazer uma inspeção. Ele estava ali para corrigir um erro. O ar ficou pesado. "Mas o que ela fez de errado?" Michele tentou justificar, mas Carlos não a deixou falar mais. "Não importa o que ela tenha feito, você não pode tratá-la como se fosse menos do que qualquer outra pessoa aqui." Carlos sentiu uma onda de raiva crescendo dentro de si. Não tolerava esse tipo de abuso de poder. Ele olhou para Joana, que estava visivelmente desconcertada, os olhos fixos no chão. Foi quando ele viu algo que o fez parar por um segundo. Uma sensação estranha e poderosa o percorreu. Joana estava usando um colar que ele conhecia muito bem. Ele franziu a testa, seus olhos focando na peça delicada. Era um colar de ouro, simples, com um pingente de pérola, algo que ele mesmo havia dado à sua filha, Laura, antes de ela desaparecer, quase 22 anos atrás. A sensação de déjà-vu foi instantânea, e um nó apertou sua garganta. Ele não podia acreditar no que estava vendo. A peça era inconfundível. Ele ainda lembrava o momento exato em que colocara aquele colar em Laura, no dia do seu aniversário de 1 ano. Ela o adorava, e ele guardava com carinho as memórias daquele dia. Mas o que esse colar estava fazendo ali com Joana? O choque foi tão grande que ele mal conseguiu disfarçar a expressão de incredulidade que tomou conta de seu rosto. Seus olhos se fixaram no colar e, por um momento, tudo ao redor sumiu. A loja, os clientes, a gerente, tudo se distorceu enquanto uma única pergunta ecoava em sua mente. Como ela tem isso? A tensão na loja era palpável. Ele sabia que precisava agir. A raiva e o desconforto se mesclaram em seu peito, criando uma tempestade de emoções conflitantes. Ele precisava de respostas, mas naquele instante mal sabia como pedir. Michele, ainda visivelmente irritada, olhou para ele, sem entender o motivo da reação. Mas Carlos não estava mais prestando atenção nela. Ele se aproximou de Joana, com o coração batendo forte. Você sabe o que é isso?" Ele perguntou, a voz mais suave agora, mas carregada de uma urgência que Joana não conseguia ignorar. Ela olhou para ele, surpresa com o tom de sua voz, mas sem saber como responder. Seus olhos estavam cheios de confusão. Carlos se forçou a respirar fundo, tentando manter a calma,
Mas a dúvida que havia surgido em seu peito agora se transformava em uma obsessão. Ela poderia ser minha filha? Carlos não conseguia tirar os olhos de Joana. O colar brilhava em seu pescoço, forte e inconfundível, como um farol iluminando o vazio da sua mente. Era o colar de Laura, sua filha, que ele pensava ter perdido para sempre. A sensação de déjà-vu foi esmagadora. Ele queria acreditar que não era possível, mas a conexão era forte demais para ignorar. Ele tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Algo estava errado, e ele sabia que não poderia simplesmente deixar passar. O tempo na loja parecia ter desacelerado, como se tudo girasse em torno daquele momento. Joana estava ali, sem saber do turbilhão que se formava dentro dele, ocupada com seu trabalho. Para ela, aquele era apenas mais um dia comum. Nos dias seguintes, Carlos estava obcecado. A ideia de que Joana poderia ser sua filha perdida tomava conta de seus pensamentos, e ele não sabia como reagir. A cada visita à loja, ele tentava se controlar, mas não conseguia afastar a obsessão. Ele começou a fazer perguntas a Joana, pequenas observações disfarçadas de interesse casual. Perguntava sobre sua infância, seus pais adotivos, sobre tudo o que envolvia a vida dela. Joana respondia com sorrisos educados, mas sem suspeitar da verdadeira razão por trás daquelas perguntas. Para ela, Carlos era apenas o chefe exigente, alguém distante. Carlos prestava atenção em cada palavra. Havia uma hesitação nas respostas de Joana, algo que ele não soubera perceber antes. Agora cada frase parecia carregar um peso, uma pista que ele não sabia como decifrar. A confusão dentro dele se tornava uma obsessão cada vez mais difícil de ignorar. Naquela noite, enquanto estava em casa, Carlos revivia as memórias de Laura. Flashbacks invadiam sua mente como uma maré implacável. Ele via a imagem de sua filha, seu sorriso, o brilho nos seus olhos. Sentia a dor da perda como se fosse ontem, como se o tempo não tivesse passado. Ele se lembrou do dia em que Laura desapareceu. Ela estava brincando na praça, uma praça que ele e Laura frequentavam aos finais de semana. Ele havia olhado para o lado por um momento, e quando voltou a olhar, ela não estava mais lá. Ele correu pela praça perguntando a todos, mas ninguém tinha visto nada. A dor foi indescritível. A busca foi desesperada, mas em vão. Cartazes foram espalhados, investigações começaram, mas todas as pistas desapareciam. Carlos foi a vários orfanatos, na esperança de encontrar alguma pista, mas nunca teve sucesso. A dor da perda se transformou em uma busca incessante, que com o tempo se tornou parte da sua vida. Agora, aqui estava Joana, com o colar de Laura. A possibilidade de que ela pudesse ser sua filha era real demais para ignorar, mas também assustadora demais para acreditar. Carlos queria acreditar, mas algo dentro dele o impedia de tomar essa decisão precipitadamente. Nos dias seguintes, ele se torturava com a ideia de que Joana poderia realmente ser sua filha. Ele precisava de respostas, mas estava paralisado pelo medo de estar errado. Quanto mais ele se aproximava dela, mais sentia o peso da dúvida, mas também a esperança, e isso o consumia. Ele não sabia como continuar. Naquela noite, após mais um dia de trabalho, Carlos foi até a gaveta onde guardava as poucas lembranças de Laura. Ele retirou o álbum de fotos que não olhava há anos. Cada página trazia uma lembrança dolorosa, mas também preciosa. Lá estavam as fotos de Laura com seu sorriso inocente e olhar curioso. Ele tocou uma das fotos, onde ela usava o mesmo colar que agora estava no pescoço de Joana. Uma lágrima escorreu pela face de Carlos, mas ele não a enxugou. A dor do passado o tomava por completo. Ele sabia, sem dúvida, que sua vida nunca seria a mesma. Ele precisava descobrir quem Joana realmente era. Mais importante ainda, ele precisava entender como ela estava ligada à perda que ele carregava consigo, uma perda que parecia estar voltando para ele de forma irreconhecível, mas inegável.
Carlos acordou cedo, mas não para a rotina usual de seu escritório ou para uma reunião de negócios. Ele estava com a mente cheia, presa em uma única obsessão: Joana. O colar, o comportamento de Joana, sua postura, seus gestos, tudo o fazia sentir uma ligação inexplicável, uma conexão que ele não conseguia explicar. Ele sentia que havia mais nela do que uma simples funcionária, e quanto mais pensava nisso, mais sua intuição gritava que ela poderia ser sua filha, Laura. Mas ele não podia agir impulsivamente. Precisava de respostas, respostas que não podiam ser dadas apenas com palavras ou com suposições. Decidiu então que precisava investigar a vida de Joana com mais atenção. Mas precisava ser discreto, sem que ela soubesse de sua inquietação, sem que ela soubesse que ele estava pesquisando seu passado. Ele sabia que se falasse sobre isso diretamente com ela, as respostas poderiam ser distorcidas. Joana poderia reagir de forma defensiva ou até mesmo ficar assustada, e ele não queria causar mais danos à jovem, ainda mais quando os próprios sentimentos dele estavam em jogo. Ele começou com as pequenas conversas. Durante os intervalos no trabalho, Carlos se aproximava de Joana de forma casual, perguntando sobre como ela estava, sobre sua infância, sobre como havia sido sua vida até aquele momento. Ela respondia de maneira educada, mas sempre com um certo distanciamento. Havia uma sombra de hesitação em suas respostas, algo que ele não soubera identificar antes, mas que agora parecia cada vez mais evidente. Joana falava pouco sobre sua infância. Sempre que Carlos mencionava seus pais adotivos, Marta e João, ela parecia se fechar um pouco mais. Não era uma negação direta, mas havia algo nas entrelinhas que indicava que ela não queria se aprofundar naquele tema. Carlos sentiu uma pontada de curiosidade crescente, mas também uma preocupação silenciosa. O que ela estava escondendo? Em um desses encontros casuais, Carlos perguntou, com um sorriso amigável, sobre a cidade em que ela cresceu. "Você nunca me contou de onde é, Joana? De onde você vem exatamente?" Ele perguntou, com um tom de voz suave, quase como se estivesse apenas tentando saber mais sobre a vida dela de uma maneira descontraída. Ela olhou para ele por um momento, hesitou e então respondeu: Eu cresci em uma cidade pequena, bem distante daqui. Não era fácil, mas acabei me mudando para cá quando fui chamada para trabalhar aqui, por causa dos meus pais adotivos." Carlos ficou atento, mas não deixou transparecer sua ansiedade. Ele notou a forma como ela evitava aprofundar-se. Mas havia algo em seu olhar que o inquietava, um olhar perdido, como se ela carregasse uma história que ainda não estava pronta para contar. Essas conversas começaram a se tornar cada vez mais frequentes. Durante o trabalho, Carlos procurava criar momentos casuais para interagir com Joana. Ele perguntava sobre seus interesses, sobre o que ela gostava de fazer nas horas vagas, sobre sua infância. Mas ela, embora sempre educada, mantinha uma distância emocional. Havia algo na forma como Joana falava sobre seu passado que o fazia lembrar de Laura. Ela tinha uma visão de mundo diferente, mais amadurecida do que a de uma jovem de sua idade, mas ao mesmo tempo uma visão que se aproximava da de alguém que passara por perdas e dificuldades, como se de alguma forma ela soubesse mais sobre a vida do que deveria. Carlos se via refletindo sobre as palavras de Joana, tentando encaixar os fragmentos que começava a juntar. Ela mencionou, certa vez, que havia se sentido sozinha durante a infância, uma solidão que Carlos não compreendeu completamente até perceber que ela falava com um tom quase familiar, como se estivesse lidando com algo que não conseguia expor de forma clara. Mas ele sentiu que algo estava sendo velado, algo muito maior do que ela estava disposta a compartilhar. Quando ela falava de suas experiências na cidade pequena onde crescera, Carlos a observava atentamente, tentando encontrar qualquer vestígio de uma história familiar que se conectasse com a sua, mas nada parecia encaixar. As pistas eram vagas e nebulosas, e isso só aumentava a sensação de urgência que Carlos sentia.
Ele precisava saber mais. Foi então que ele decidiu que, por mais que fosse difícil, ele precisaria agir. Ele sabia que Joana tinha o direito de saber a verdade, mas ele não podia esperar mais. Seu coração batia mais forte a cada dia, e as dúvidas estavam consumindo sua mente. O colar não era uma coincidência, não podia ser. As peças estavam começando a se encaixar de maneira inquietante, e ele sabia que precisava ter certeza. Carlos começou a planejar em silêncio. A maneira como Joana mantinha distância sobre sua origem, o jeito como ela evitava falar sobre a infância, tudo isso o levava a crer que algo havia acontecido. Algo que a separara de sua verdadeira família. E se ela fosse realmente Laura, sua filha perdida, que algo a separara dele há tanto tempo atrás? Ele não sabia, mas a única maneira de descobrir era fazer algo mais concreto, um teste de DNA. Ele decidiu então, sem hesitação, que faria o teste, mas ele não podia revelar a Joana suas intenções. Ela não poderia saber, não ainda. A ideia de pedir um teste de DNA diretamente a ela, sem saber a resposta, era um passo perigoso. Ela poderia se assustar, se afastar dele, ou pior ainda, negar completamente a ideia. A solução, pensou Carlos, seria fazer o teste de maneira discreta, sem que ela soubesse. Ele começaria com uma amostra dela, de forma a não levantar suspeitas, talvez através de um simples pedido de exames médicos de rotina, algo que parecesse banal. Ele não sabia exatamente como faria isso, mas a ideia de ter uma confirmação se estava certo ou não consumia sua mente. O suspense estava agora mais intenso do que nunca. Ele sabia que Joana possuía as respostas que ele procurava, mas ainda havia uma camada de distância entre os dois, algo que precisava ser quebrado. Algo que Carlos estava disposto a fazer, mesmo que isso significasse mexer com o passado de forma irrevogável. Joana acordou cedo, como sempre. O sol ainda mal havia tocado o horizonte, mas ela já estava de pé, pronta para enfrentar o dia. Quando se olhou no espelho, percebeu algo nos próprios olhos, uma saudade estranha, como se faltasse algo. Havia uma sensação de desconexão que não conseguia entender. Algo em sua vida estava incompleto, mas ela não sabia o que era. A vida de Joana nunca foi uma tragédia, mas também não era perfeita. Crescera em uma pequena cidade onde todos se conheciam e as ruas pareciam feitas de lembranças. Mas apesar de tudo, ela nunca se sentiu parte daquele lugar. Mesmo com os pais adotivos, Marta e João, que a amavam e cuidavam, sempre havia algo que a deixava distante. Ela sentia que um pedaço de sua história estava faltando, e por mais que tentasse, não conseguia preencher esse vazio. Joana nunca soubera sobre seus pais biológicos. Quando foi adotada, ainda era muito pequena, e o orfanato onde passara seus primeiros anos de vida não forneceu respostas. Marta e João a acolheram com carinho, mas, por mais que tentassem, ela sabia que também não sabiam muito sobre seu passado. Eles sempre diziam que o importante era que estavam juntos, mas para Joana isso nunca foi suficiente. Sua origem era um mistério, e ela sentia que precisaria resolver isso para se sentir inteira. Às vezes, quando estava sozinha, Joana se pegava pensando sobre as poucas lembranças da infância. Lembrava-se de alguns rostos, mas esses rostos se misturavam com outros, como se suas memórias fossem embaralhadas. Seu nome, Joana, sempre soou comum demais para ela, como se fosse algo imposto, sem um significado real. Ela não se lembrava de muitos detalhes do orfanato. A memória de quando conheceu Marta e João era vaga, como uma névoa, mas o sentimento de acolhimento sempre ficou. No entanto, uma parte dela sempre ansiava por algo mais. À medida que crescia, isso se transformava em uma necessidade de entender quem ela realmente era, de onde viera e por que sentia um distanciamento constante. Quando vestiu o uniforme da loja naquela manhã, uma sensação de desconforto a envolveu. Algo havia mudado nela nos últimos dias, desde a visita de Carlos Mendes, o dono da loja.
Ele começara a se aproximar mais, fazendo perguntas sobre sua vida e seu passado. Joana se perguntava o porquê de tanto interesse. Afinal, ele era apenas o patrão, não era? Mas cada palavra de Carlos parecia carregada de um peso novo. Ele falava com tanta cautela, como se estivesse tentando entender algo sem pressionar. Joana não sabia o que pensar. Cada vez mais, sentia que ele estava esperando algo dela, e ela não sabia o que exatamente. As respostas que dava eram sempre superficiais, como se protegesse, como se não pudesse revelar o que sentia. Nos dias que se seguiram, Joana refletiu sobre as palavras de Carlos. Ele a perguntou sobre sua infância, sobre sua cidade natal, mas sempre de um jeito suave, quase sondando. Ela queria contar mais, mas algo a impedia. Aquele vazio dentro dela era algo que nunca compartilhara com ninguém, nem mesmo com Marta e João. Sempre que tocava nesse assunto, o sorriso deles, cheio de carinho, parecia dizer que o passado não importava. Mas o vazio continuava, e ela sabia que nunca seria capaz de se entender sem confrontá-lo. Naquela noite, depois de um longo dia de trabalho, Joana se sentou na varanda da casa dos pais adotivos, olhou para o céu, observando as estrelas, mas o peso dentro de si a impedia de sentir paz. Estava sozinha, como sempre. Mais uma vez, o vazio a envolvia. Ela se lembrou da última vez em que Marta e João tentaram falar sobre sua adoção. Como sempre, as palavras de Marta não eram suficientes. Joana, você é nossa filha, não importa de onde você veio. Marta dissera com um sorriso cheio de amor, mas aquelas palavras nunca pareciam preencher o buraco em seu peito. Joana suspirou e entrou na casa, pegando o álbum de fotos que guardava com carinho. As fotos eram antigas, mas sempre a faziam se sentir mais conectada aos pais adotivos. Havia uma foto de Marta e João com ela, logo após sua chegada à casa deles. Um sorriso tímido em seu rosto, mas com a sensação de que tudo estava certo. Olhou para aquela foto por um bom tempo, tocando as imagens de sua vida construída, mas o desconforto persistia. Ela não sabia se o vazio era algo de dentro dela ou simplesmente parte de sua vida, algo que ela aprendera a conviver. Enquanto olhava para as fotos, lembrou-se de uma conversa recente com Marta. Ela perguntara sobre seus pais biológicos, sobre como fora adotada. Marta sempre tentava mudar de assunto, mas Joana sabia que algo estava sendo ocultado. Algo que talvez pudesse finalmente dar-lhe as respostas que tanto procurava. Joana sentou-se no sofá, a cabeça cheia de pensamentos. O que estava sentindo parecia novo, algo maior. A cada dia, a necessidade de entender quem ela realmente era se intensificava. Quem ela fora antes de Marta e João, antes de tudo o que conhecia. Algo dentro dela dizia que estava mais perto da verdade do que imaginava. Mas a ideia de que essa verdade poderia mudar tudo a assustava. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas o que estava começando a se desenrolar parecia tão grande, tão forte, que não podia mais ignorar. A história de sua vida estava prestes a tomar um rumo inesperado, e Joana sentia que nada mais seria como antes. Carlos não sabia mais o que fazer. A dúvida que sentia não era comum. Era uma verdade que clamava para ser descoberta, mas que ele não estava preparado para encarar. O colar, Joana, o vazio que ela carregava, cada olhar, cada pista, só o empurravam mais para a conclusão inevitável. Ela era sua filha, Laura. Não havia outra explicação, mas ele precisava da confirmação. O teste de DNA estava ao seu alcance, e ele não queria mais esperar. A ansiedade o consumia, mas a ideia de estar errado também o aterrorizava. Ele sabia que se estivesse enganado, as consequências seriam devastadoras. Na manhã seguinte, Carlos tomou uma decisão. Foi ao laboratório sozinho, o peso da dúvida sobre seus ombros. A porta de vidro refletia seu rosto preocupado, e suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava os papéis com os dados de Joana. Ele precisava ser cauteloso, não podia deixar que ela soubesse de suas intenções.
A ideia de fazer isso de forma furtiva o incomodava, mas não via outra opção. A enfermeira o recebeu sem questionamentos. Logo, ele estava em uma sala isolada, aguardando a coleta da amostra. Quando o procedimento foi concluído, ele suspirou aliviado. Agora nada mais poderia impedi-lo. O teste estava feito, a resposta viria em breve, mas a espera era torturante. Ele sentia o peso de cada segundo se arrastando, como se o tempo estivesse se alongando, alimentando sua angústia. De volta ao carro, Carlos olhou para a rua movimentada, tentando se concentrar, mas seus pensamentos sempre voltavam para Joana. Como ela reagiria se soubesse da verdade? E se o teste confirmasse o que ele temia? Ele queria acreditar que o reencontro traria cura, mas sabia que a realidade poderia ser muito mais complexa. Joana poderia não querer saber de seu passado ou sequer acreditar nele. Ele não sabia o que esperar. A tensão apertava seu peito. Ele queria estar em casa, sozinho, esperando o resultado, mas sabia que seu trabalho não podia parar. Cada reunião, cada documento parecia distante. Sua mente estava longe, perdida na ansiedade pela resposta. Como enfrentaria essa verdade? Qualquer que fosse. O dia parecia não ter fim. O telefone tocou algumas vezes, mas ele ignorou todas as chamadas. A única ligação que importava era a do laboratório. Ele se preparava emocionalmente para a revelação iminente, mas as dúvidas continuavam a assombrá-lo. Quando a noite chegou, o telefone tocou. Carlos sabia que não poderia ignorar. Atendeu rapidamente, com o coração acelerado. Senhor Mendes. A voz do atendente era impessoal, mas havia algo ali que indicava que a resposta estava prestes a ser dada. Sim, Carlos respondeu, a voz trêmula, carregada de expectativa. O teste foi concluído. O resultado é positivo. A resposta foi direta, sem rodeios. Carlos ficou em silêncio por um longo momento, sem saber como reagir. Uma onda de emoções o atingiu de uma só vez. Ele não sabia se deveria se sentir aliviado, feliz ou devastado. O que ele suspeitava estava confirmado. Joana era, de fato, sua filha, Laura. Mas a verdadeira questão pairava no ar. E agora? O que ele faria com isso? Carlos se sentia como se estivesse vivendo em um pesadelo. A confirmação que ele tanto temia e desejava estava agora em suas mãos. Joana era, sem dúvida, sua filha, Laura. A verdade estava irremediavelmente diante dele, e a intensidade da descoberta o fazia sentir como se sua vida tivesse sido virada de cabeça para baixo. Ele sabia que nada seria o mesmo a partir de agora, mas ainda assim, a incerteza sobre como ele deveria agir o paralisava. Ele respirou fundo, tentando se acalmar antes de procurar Joana. A decisão de contar a ela não seria fácil. Como poderia contar a uma jovem que sua vida até então havia sido uma mentira? Que ela, uma funcionária em sua loja, era na verdade sua filha perdida? E como ele mesmo enfrentaria essa revelação? Uma onda de ansiedade se formou em seu peito. À medida que a tarde se aproximava, ele sabia que não havia mais como adiar a conversa. Ele precisava vê-la, olhar nos olhos dela e dizer a verdade, mas a perspectiva de sua reação o assustava. Quando o encontrou na loja, Joana estava organizando algumas prateleiras, com a cabeça baixa, alheia à presença dele. Carlos parou por um momento, observando-a em silêncio. Ela parecia tão normal, tão comum, e ao mesmo tempo, tudo nela o conectava a um passado que ele não conseguia mais ignorar. Ele sentia a responsabilidade em seus ombros crescer a cada segundo. Joana, ele disse, com a voz falhando um pouco. Quando ela levantou os olhos, ele viu algo que não conseguia explicar, uma inocência que o fazia sentir um nó em sua garganta. Ela sorriu para ele, sem saber o peso que ele estava carregando. Então Carlos percebeu que não havia mais volta. Ele se aproximou dela com mais firmeza, tentando se concentrar. A sensação de desespero que ele sentia estava transbordando. Joana, precisamos conversar. Ela parecia notar a seriedade em seu tom, e o sorriso foi lentamente substituído por uma expressão de preocupação.
Claro, o que aconteceu? Ela respondeu, a voz hesitante. Carlos respirou fundo e começou a falar, cada palavra pesada, carregada de um significado que ele sabia que mudaria tudo. Ele lhe explicou sobre o teste de DNA, sobre a amostra que ele havia coletado sem que ela soubesse e como os resultados haviam confirmado o que ele sentia no fundo do coração. Ela era sua filha, Laura, que desaparecera havia tanto tempo. Joana o olhou com incredulidade, sem saber se havia entendido corretamente. Sua mente parecia não conseguir processar as palavras dele. Minha filha? Ela repetiu, mais como uma pergunta do que uma afirmação. Carlos não sabia o que esperar de sua reação, mas a expressão de Joana foi de puro choque. Ela recuou um passo, como se tivesse sido atingida por uma força invisível. Ela parecia em dúvida, os olhos arregalados, sua mente incapaz de aceitar a verdade naquele momento. Não, isso não pode ser verdade, ela murmurou, como se estivesse tentando afastar os próprios pensamentos. Carlos sentiu seu coração apertar. A reação dela era exatamente o que ele temia, mas ao mesmo tempo não podia culpá-la. Como poderia ela acreditar em algo tão inacreditável? Como poderia aceitar que toda a sua vida tinha sido construída sobre uma mentira? Ele também estava apenas começando a entender o que significava essa revelação. Eu sei que é difícil de acreditar, Joana, ele disse, com a voz mais suave, tentando alcançá-la. Mas é a verdade. Você é minha filha. Laura, jovem, deu alguns passos para trás, quase tropeçando. Sua expressão de choque foi substituída por uma raiva cega, uma indignação que ela não podia controlar. Você está dizendo que você me roubou? Que tudo o que eu vivi foi mentira? Que tudo o que eu sou agora não tem sentido? Ela gritou, os olhos cheios de dor e fúria. O tom de sua voz se quebrou no final e ela pareceu estar à beira de desabar, mas não o fez. Ao invés disso, se afastou, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair. Carlos não sabia como reagir. Ele queria se desculpar, queria explicar o que a vida dele havia sido desde que ela se fora, mas ele sabia que não havia palavras que pudessem consertar o que estava acontecendo. Ele também estava perdido, sentindo-se como se tivesse sido responsável por uma perda maior do que ele imaginava ser possível. Joana, eu não queria que fosse assim, mas você precisa entender, eu procurei por você. Durante todos esses anos eu procurei, eu nunca parei de procurar. Ele falou, o tom sincero, mas a dor em sua voz agora era evidente. Joana, por sua vez, estava lutando contra suas emoções. Ela se sentia como se estivesse fora de si mesma, como se o mundo tivesse mudado e ela não soubesse mais onde estava. Sua vida, que sempre lhe pareceu tão sólida, agora estava desmoronando diante de seus olhos. Seus pais adotivos, Marta e João, tudo o que ela conhecia, agora parecia ser parte de uma história que ela não entendia completamente. Ela olhou para ele, ainda em choque. Eu não sou Laura, eu sou Joana, eu não tenho nada a ver com isso. Sua voz tremia, mas havia uma firmeza em suas palavras que não podia ser ignorada. Carlos sentiu a pressão aumentar em seu peito. Ele queria que tudo fosse diferente, mas sabia que não havia como voltar atrás agora. Tudo o que ele queria era tentar explicar, tentar fazer com que ela entendesse que não era culpa dela, que a vida dela poderia ser diferente, mas ele sabia que o tempo e a verdade estavam contra eles. E ainda assim, no fundo, uma pequena chama de esperança queimava dentro de Carlos. Será que algum dia ela iria aceitar? Será que poderiam de alguma forma recomeçar? Joana se afastou de Carlos, a mente uma confusão total. Ela queria gritar, queria chorar, mas nada parecia suficiente. Sua vida, que ela pensava entender, estava desmoronando diante dela. Como isso era possível? Como poderia ser filha de um homem que ela acabara de conhecer, um milionário distante, sem nenhuma conexão com sua história? A ideia de ser Laura, de ter sido separada de sua família, a fazia sentir que estava perdendo o controle.
Ela sempre soubera que algo estava faltando, um vazio que nunca conseguiu compreender, mas nunca imaginara que fosse isso. Como poderia ser arrancada de um lugar e jogada em uma vida nova, com pais adotivos que a amavam, mas que não tinham respostas para quem ela realmente era? As palavras de Carlos ecoavam em sua mente. Você é minha filha, Laura, mas elas não faziam sentido. Eram distantes, quase irreais. Ela deu alguns passos até a parede, apoiando-se nela, tentando manter a compostura. Isso não pode ser verdade, sussurrou, tentando se convencer. A dor no peito aumentava. A pressão entre duas realidades, a vida que ela conhecia e a que Carlos acabara de revelar, se tornava insuportável. Ela precisava de respostas, precisava entender o que havia acontecido. Naquela noite, Joana não conseguiu dormir. Vire e revirei na cama, mas sua mente não parava. Os rostos de Marta e João, seus pais adotivos, se misturavam com a imagem de Carlos. Quem ela deveria confiar agora? Quem era a parte real de sua vida? Ela precisava falar com eles, entender o que sabiam, o que esconderam. Na manhã seguinte, Joana entrou na cozinha onde Marta e João estavam tomando café. Ela já sabia o que precisava fazer. Eu preciso saber de tudo, agora. Sua voz estava firme, mas o tremor era inegável. Marta e João a olharam, surpresos. Eles sabiam que este momento chegaria, mas não estavam preparados para enfrentá-lo. Joana, Marta começou, a voz suave e preocupada. Não sabemos tudo sobre seu passado. Só sabíamos o que nos disseram na adoção. Você é nossa filha e sempre será. Joana olhou para ela, o rosto contorcido pela dor e frustração. Mas e Carlos? Ele disse que sou filha dele, que sou Laura, que fui separada dele quando era criança. O que está acontecendo? Por que nunca me contaram isso? A raiva agora transbordava e as palavras saíram com força inesperada. João olhou para Marta antes de responder, visivelmente desconfortável. Algo estava preso dentro dele há anos. A verdade é que nunca quisemos que você se sentisse rejeitada. Quando fomos ao orfanato, disseram que você era órfã, que ninguém mais procurava por você. João pausou, a dor estampada em seu rosto. Nós te amamos desde o primeiro momento, Joana, e sempre fizemos o melhor por você. Marta olhou para Joana, os olhos marejados de lágrimas. Nunca quisemos te magoar, Joana, mas sim havia algo errado, algo que nunca entendemos. Quando a adoção foi feita, o seu pai, Carlos, não soube de você. Ele procurou, mas nunca conseguimos rastrear nada. Joana sentiu o chão desabar sob seus pés. As peças começaram a se encaixar. Ela tinha sido separada de Carlos. Ele a procurou, mas as mentiras e os erros do passado os haviam afastado. Agora tudo estava claro. Seu mundo estava desmoronando, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela parecia finalmente fazer sentido. Ela estava conectada a algo maior, algo que sempre sentira, mas nunca soubera como explicar. Carlos, o homem que ela via todos os dias na loja, era seu pai. E tudo o que ela sabia sobre sua vida até então poderia ser uma mentira, mas ela ainda não sabia como lidar com isso. Carlos sabia que não podia adiar mais aquele confronto. A verdade estava clara diante dele, e ele precisava entender por que Joana, ou Laura, havia sido afastada dele todos esses anos. Não podia mais viver com a dúvida. O peso das respostas, da justiça, o impulsionava, mas sabia que o encontro seria doloroso para todos. Ele chegou à casa de Marta e João com o coração pesado, e o sol, baixo no horizonte, não oferecia conforto. Marta abriu a porta, e ao vê-lo, seus olhos se estreitaram, uma clara compreensão do que estava prestes a acontecer. Carlos, disse ela, com a voz cautelosa, já sabendo o que viria. Ele entrou sem ser convidado e a tensão no ar era palpável. Precisamos conversar, disse ele firme. Não havia mais tempo para rodeios. Marta e João trocaram olhares e João foi o primeiro a falar. Já esperávamos por isso.
Carlos os olhou com olhos penetrantes, sentindo a história que eles tentavam esconder, prestes a ser revelada. Eu sei que Joana é minha filha. Eu sou o pai dela e vocês sabiam disso. Agora me digam o que aconteceu. As palavras de Carlos foram duras, mas a dor em sua voz era impossível de esconder. Marta levou as mãos ao rosto, tentando controlar as lágrimas, e João olhou para o chão, a culpa estampada em seu rosto. Carlos, Marta começou, a voz falhando. Quando Joana foi colocada para a adoção, nos disseram que você a havia abandonado, que não havia mais notícias suas, que você tinha desaparecido da cidade. Carlos interrompeu, a raiva tomando conta dele. Isso é mentira. Eu procurei por ela. Eu nunca soube o que aconteceu com ela. João levantou os olhos, visivelmente envergonhado. O orfanato nos enganou. Disseram que você tinha se mudado e não deixara contato. Nós acreditamos neles, não tínhamos razão para duvidar. Carlos sentiu o calor crescente da raiva e impotência. Ele já suspeitava disso, mas ouvir da boca deles só aumentava o golpe. Mas por que não me procuraram? Por que não tentaram descobrir a verdade? A frustração transbordou em sua voz. Sabiam que ela era minha filha. Eu estava atrás dela o tempo todo. Marta fechou os olhos, a dor evidente. Quando os abriu, havia culpa em seu olhar. Nós queríamos o melhor para ela, Carlos. Quando o orfanato nos disse que não havia mais chances de encontrá-lo, nós ficamos com medo de que ela ficasse sozinha. João, com os olhos fixos em Carlos, completou a voz trêmula. Nunca imaginamos que seria assim. Nós a amamos desde o começo. Fizemos o que achamos que era certo. Sabíamos que você estava sofrendo, mas não sabíamos que estava procurando por ela. Carlos olhou para eles, misturando raiva e tristeza. Eles haviam feito as escolhas por ele, impedido-o de encontrar sua filha. Vocês decidiram tudo por mim, e ela cresceu sem mim. Como puderam fazer isso? A voz de Carlos estava rouca, cada palavra pesada como uma martelada. Marta tentou se aproximar, mas Carlos deu um passo para trás. Eu sei que você sofreu também, Carlos, mas... Marta começou, mas Carlos a interrompeu, a amargura em sua voz clara e cortante. Não, vocês não sabem o que é sofrer. Eu passei todos esses anos me culpando, procurando, e agora tudo o que vocês podem dizer é que achavam que eu a havia abandonado? As palavras estavam carregadas de dor e desespero, e ele não conseguia mais segurar as lágrimas. O peso era insuportável. O silêncio caiu sobre a sala e a tensão entre os três era esmagadora. Marta e João não eram mais os pais adotivos de Joana, mas os responsáveis pela separação deles. A relação que eles tinham com Carlos, e entre eles mesmos, estava irrevogavelmente mudada. Suas boas intenções haviam causado uma dor irreparável. Carlos olhou para os dois com uma expressão mais sombria que nunca. Eu não sei como isso vai se resolver. Eu não sei se posso perdoar o que fizeram. Mas o que sei é que Joana tem o direito de conhecer a verdade, e ela tem o direito de decidir o que fazer com isso. Ele virou-se e saiu, sentindo o peso da decisão e a tensão em seus ombros. O futuro ainda era incerto, mas uma coisa estava clara: as cicatrizes do passado seriam difíceis de curar, e todos teriam que enfrentar as consequências de suas escolhas. Carlos não conseguiu dormir naquela noite. O peso das revelações, a culpa, a frustração e o desgaste emocional o mantiveram acordado, revivendo mentalmente cada momento. Ele havia falado com Marta e João, mas a dor de saber que sua filha, Laura, foi separada dele por forças fora do seu controle o consumia. Tudo o que ele havia acreditado, todas as tentativas de encontrá-la, agora pareciam inúteis diante da verdade de que um orfanato e um sistema falho haviam decidido o destino de sua filha. Ele não conseguia aceitar isso. Era impossível não voltar no tempo e lembrar das visitas que fizera ao orfanato quando, depois do desaparecimento de Laura, ele procurava desesperadamente por pistas.
Na época, ele acreditava que se mexesse as pedras certas, se tivesse apenas mais tempo, encontraria uma resposta. Mas em retrospectiva, ele sabia que o orfanato não havia feito o suficiente para ajudá-lo. Eles haviam fingido. Eles haviam manipulado a situação, fazendo-o acreditar que não havia mais nada que pudesse ser feito. O orfanato onde Laura foi deixada parecia um lugar tranquilo por fora, mas para Carlos era um labirinto de mentiras e inações. Lembrava-se das primeiras visitas que fez ao local. O sorriso amigável de um funcionário, as paredes limpas e a aparência acolhedora que naquele momento parecia uma fachada. Na época, o orfanato parecia ser o único lugar onde ele poderia começar sua busca, mas a resposta nunca veio. Carlos havia visitado o orfanato várias vezes, perguntando sobre Laura, tentando ver se ela estava sendo cuidada. Mas cada vez que perguntava, era recepcionado com respostas vagas e evasivas. "Estamos fazendo o nosso melhor, Sr. Mendes. Ela está bem, não se preocupe." No fundo, ele sabia que havia algo errado, mas ninguém parecia disposto a ajudá-lo. Eles sempre pareciam querer empurrá-lo para fora, dizendo que os processos estavam sendo seguidos, mas que ele precisaria ser paciente. A sensação de impotência foi devastadora. Como poderia ele ter confiado naquele lugar? Como não percebeu as falhas que estavam lá, desde o início? Agora, ao olhar para o que acontecera, as peças se encaixavam com mais clareza. A administração do orfanato tinha agido com negligência. Carlos soubera de alguns relatos posteriores que indicavam que o orfanato tinha problemas sérios de gestão, onde crianças eram dadas para adoção sem um processo adequado, sem a verificação de famílias ou até mesmo sem se preocupar com o direito dos pais biológicos. Era como se eles estivessem apenas tentando tirar as crianças de lá, sem se importar com as consequências. Carlos sentia raiva, mas também uma dor profunda por ter sido parte desse processo, mesmo sem saber. Ele nunca soubera o que estava acontecendo nos bastidores e agora a verdade o dilacerava. Sua filha, Laura, foi dada para outra família sem que ele tivesse a chance de lutar por ela, sem que ele soubesse da decisão do orfanato. Como isso pôde acontecer? Ele nunca havia sido notificado adequadamente. Nunca lhe deram a chance de ser um pai para sua filha. Tudo tinha sido encoberto e ele fora deixado à margem, aguardando respostas que nunca viriam. E o pior de tudo, até agora, ele nunca soubera que o orfanato teve um papel tão grande na separação. Eles eram responsáveis por esse erro. A dor de saber que eles simplesmente tinham ignorado o direito dele como pai o devorava. E agora sua filha Laura estava diante dele, já adulta, com um passado que ele não tinha mais o poder de mudar. Carlos sabia que precisava agir. Agora que sabia a verdade, ele não podia mais ignorar a injustiça. Ele precisava buscar justiça para que a dor de Laura, de Joana, fosse reconhecida. Ele precisava lutar contra o orfanato, buscar uma reparação, talvez uma explicação. Ele não sabia o que poderia ser feito, mas o desejo de corrigir esse erro o impulsionava. Olhou para a fotografia de Laura, que ainda estava em sua mesa, e sentiu uma onda de tristeza. O tempo não podia ser devolvido, mas ele ainda tinha a chance de fazer as coisas certas agora para Joana, e não seria fácil. O caminho seria longo, mas pela primeira vez ele sentia que poderia finalmente dar um passo na direção certa. Mas para isso, ele precisava confrontar os responsáveis, e esse confronto seria inevitável. Carlos não conseguia mais ignorar a sensação de injustiça que o consumia. Sua filha, Joana, foi arrancada dele sem que ele tivesse a chance de ser pai, sem que sequer tivesse sido informado corretamente sobre o que havia acontecido. O orfanato, que deveria proteger e cuidar, agiu com descaso, escondendo dele a verdade e colocando sua filha em uma vida que ele nem sabia existir. Ele não podia mais se permitir ser passivo. A dor agora tinha um alvo, e esse alvo eram as instituições que permitiram que isso acontecesse.
Na manhã seguinte, Carlos fez a primeira ligação. Ele sabia que o processo seria longo, que enfrentaria uma burocracia dolorosa, mas não podia mais esperar. Encontrou um advogado especializado em casos de negligência e direitos familiares, alguém com experiência em confrontar instituições corruptas. Ele expôs a situação, resumindo o que sabia até o momento. O advogado foi direto. Ele tinha um caso, mas seria complicado. O orfanato estava bem protegido e a documentação daquela época não era clara. Ainda assim, o advogado se comprometeu a investigar mais a fundo. Com a ajuda de documentos e registros, eles começaram a montar o quebra-cabeça. Carlos sentia uma crescente urgência, mas também uma tristeza profunda. Sabia que a luta seria difícil, mas ao mesmo tempo sabia que tinha que tentar. Ele não podia mais ficar parado, deixando que o tempo e as mentiras o separassem ainda mais de sua filha. Enquanto isso, Joana estava em um turbilhão emocional. Tudo o que ela soubera sobre sua vida até aquele momento estava sendo questionado. A verdade sobre sua origem estava bem diante dela, mas ela ainda não sabia como lidar com isso. Laura era um nome do passado que parecia tão distante, algo que ela não sabia se podia aceitar. Ela não sabia mais o que sentir. Por um lado, havia uma sensação de alívio ao saber a verdade, mas por outro, um medo intenso de quem ela realmente era e do que significava tudo isso para sua vida. Carlos tentava se aproximar de Joana, tentando ser o pai que ele nunca teve a chance de ser. Ele sabia que o vínculo entre eles não poderia ser forçado. Ela estava em um momento de confusão, tentando lidar com a avalanche de informações que acabara de receber. Ele procurava ser paciente, dar-lhe o espaço necessário para entender o que acontecia, mas também não podia deixar de querer estar mais próximo dela. Nos poucos momentos em que estavam juntos, Carlos falava com ela sobre as memórias que guardava de Laura, sobre como ela havia sido uma criança adorável, cheia de vida. Mas Joana parecia distante, como se estivesse tentando manter o máximo de distância possível de uma realidade que ela não reconhecia. Cada conversa parecia trazer mais perguntas, e ela ficava mais e mais perdida, incapaz de abraçar a ideia de que a vida dela, até aquele momento, poderia ser diferente. "Eu só não sei o que fazer com isso tudo, Carlos", Joana disse uma tarde quando ele tentou se aproximar novamente, tentando falar mais sobre o passado de Laura, sobre os anos de busca. Ela olhou para ele com os olhos cheios de dúvidas e ele sentiu a dor de ver sua filha tão perdida. "Eu não posso simplesmente esquecer tudo o que eu conheci, tudo o que fui." Carlos percebeu a luta interna de Joana e a dor em seu coração cresceu. Ele sabia que não poderia apressá-la. Tudo o que ele podia fazer era ser o mais paciente possível, dar-lhe tempo para encontrar seu próprio caminho. Ela tinha direito de descobrir quem era, de decidir o que faria com essa nova identidade que ele trazia. Enquanto Carlos continuava sua busca por justiça, Joana se encontrava sozinha com seus próprios pensamentos. Ela olhava para a janela da loja onde trabalhava, tentando refletir sobre sua vida. O que significava ser filha de um homem como Carlos? Como isso mudaria tudo o que ela sabia sobre si mesma? Ela sentia como se estivesse vivendo em duas realidades diferentes, dividida entre o que sabia e o que acabara de descobrir. Carlos sabia que o caminho para a reconciliação e o entendimento seria longo, mas a busca por justiça contra o orfanato estava apenas começando. Ele sabia que o que fosse feito agora poderia definir o futuro de sua relação com Joana, e ele não podia permitir que a verdade fosse apagada novamente. Carlos chegou ao orfanato com uma determinação que não sentia há anos. Ele sabia que o que estava prestes a fazer não seria fácil. Confrontar aqueles responsáveis pela separação de Joana e sua família significava entrar em um território onde a corrupção e a negligência eram a norma, não a exceção. Mas ele não podia mais ficar parado. A verdade precisava vir à tona,
e ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para garantir que isso acontecesse. A fachada do orfanato parecia inofensiva, como sempre. As paredes pintadas de branco, as janelas bem cuidadas, a recepção organizada, tudo isso contribuía para a aparência de um lugar seguro e acolhedor. Mas Carlos sabia que por trás dessa fachada havia algo podre, algo que escondia a dor de uma vida que foi arrancada dele sem sua permissão. Quando ele entrou, foi recebido por uma funcionária da administração, uma mulher de meia idade com uma expressão fria e profissional. Ela o olhou com uma certa surpresa ao vê-lo ali, mas não demonstrou nenhuma reação óbvia. Carlos a encarou diretamente, com a decisão de não sair de lá sem as respostas que precisava. "Preciso falar com o diretor. É urgente", disse Carlos, sua voz carregada de autoridade. A funcionária hesitou por um momento, mas logo se afastou para chamar o diretor. Enquanto esperava, Carlos sentiu o peso da sua missão. Ele estava ali para enfrentar os responsáveis pela separação de sua filha, e ele sabia que isso não seria bem recebido. Mas não havia mais volta. O diretor chegou em poucos minutos, um homem de aparência respeitável, mas com um olhar que Carlos imediatamente percebeu ser evasivo. O tipo de olhar de quem sabia mais do que estava disposto a contar. "O senhor é Carlos Mendes, correto? Como posso ajudá-lo?" O diretor perguntou com um sorriso tenso. Carlos não perdeu tempo com formalidades. "Eu estou aqui para discutir o caso de minha filha, Joana, ou melhor, Laura, a jovem que foi separada de mim por este orfanato. Preciso de explicações sobre o que aconteceu." O sorriso do diretor se desfez instantaneamente. Ele se acomodou na cadeira atrás de sua mesa e começou a se mover desconfortavelmente, claramente evitando o olhar de Carlos. "Bem, o senhor deve entender que as adoções realizadas aqui seguiram o procedimento estabelecido pelas autoridades", disse o diretor, tentando se manter calmo. "Não há muito mais a dizer." Carlos apertou os punhos, sentindo a raiva crescer em seu peito. Ele sabia que estava lidando com alguém que estava tentando encobrir os erros cometidos, alguém que estava apenas buscando proteger a imagem do orfanato, sem se importar com as consequências para as famílias envolvidas. "Procedimentos? Você está dizendo que seguiu um procedimento quando permitiu que minha filha fosse dada para outra família sem me informar?" Carlos levantou a voz, a frustração transbordando. "E quanto à falta de comunicação? Quanto à negligência? Como você pode me dizer que seguiu o procedimento quando vocês ocultaram a verdade e nos fizeram acreditar que não havia mais esperança?" O diretor permaneceu em silêncio, claramente desconfortável. Foi nesse silêncio que Carlos percebeu que estava começando a descobrir mais do que imaginava. Algo estava errado com esse procedimento. Ele não tinha provas ainda, mas a hesitação no rosto do diretor era um indicativo de que o orfanato não estava tão limpo quanto queria parecer. "Eu preciso das respostas, e eu não vou sair daqui sem elas", Carlos disse, agora com um tom mais sombrio. "Vocês têm uma responsabilidade com as famílias que confiaram em vocês, e eu vou fazer com que o mundo saiba o que aconteceu aqui." Foi então que o diretor olhou para ele, finalmente abaixando a guarda, como se tivesse tomado uma decisão difícil. "Não foi simples, Sr. Mendes. O orfanato tem suas falhas, como qualquer instituição. Muitas vezes, as decisões são tomadas com pressa, sem considerar todas as implicações. Mas o que aconteceu com sua filha, isso não deveria ter acontecido." Carlos o encarou, a raiva transformada em um frio profundo. Ele sentia que estava se aproximando da verdade, mas ao mesmo tempo sabia que o que estava prestes a descobrir poderia destruir ainda mais sua visão do que deveria ter sido uma instituição confiável. "Eu quero saber tudo. Não me faça voltar aqui novamente. Isso não vai acabar com uma desculpa." O diretor assentiu, mas Carlos percebeu que ainda havia muito a ser desenterrado. Essa conversa não acabava ali.
As respostas estavam começando a se formar, mas as implicações do que estava acontecendo eram mais profundas do que ele imaginava. Joana sentava-se no sofá da sala, os olhos fixos no vazio, enquanto as palavras de Carlos ecoavam em sua mente. A revelação de sua verdadeira identidade ainda estava fresca, mas agora ela sentia o peso de tudo o que havia aprendido. A luta de Carlos para recuperar o que tinha perdido, o sofrimento que ele carregava por tantos anos já não parecia tão distante. Ele estava lutando por ela, por algo que ela mesma nem sabia se queria. Ela sabia que algo precisava mudar dentro dela, mas o quê? Ela havia passado toda a sua vida acreditando ser Joana, a filha de Marta e João. Agora, a verdade sobre o que aconteceu, sobre como o orfanato escondeu tudo, estava começando a formar um quebra-cabeça. Mas a dor de saber que sua vida até então foi construída sobre uma mentira a dilacerava. Como poderia aceitar tudo isso? A decisão de Carlos de buscar justiça pela separação deles mexia com ela de uma forma que Joana não conseguia explicar. Parte dela queria recuar, voltar para a vida que conhecia, onde tudo fazia sentido, onde seus pais adotivos a amavam e a criaram com tanto cuidado. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em seu interior que pedia para lutar também. Não apenas por Carlos, mas por ela mesma. Por uma verdade que precisava ser reconhecida, por um direito que ela sequer sabia que tinha. Com o tempo, Joana começou a entender o impacto da luta de Carlos. Ele não estava apenas tentando corrigir um erro do passado. Ele estava oferecendo a ela a chance de entender quem ela realmente era. Essa percepção fez com que ela tomasse uma decisão difícil. Ela também queria ser parte dessa busca. Queria entender o que foi ocultado de sua vida, entender como a verdade poderia libertá-la. Joana entrou na casa dos pais adotivos com o coração pesado. A casa, que sempre fora seu refúgio, agora parecia estranha, como se ela estivesse vendo tudo com novos olhos. Marta e João estavam na sala, aparentemente aguardando, como se soubessem que o confronto era inevitável. O ar estava carregado de tensão e Joana podia sentir a ansiedade se espalhando por seu corpo. Ela estava prestes a colocar à prova a confiança que depositara em Marta e João, as pessoas que a criaram, mas que agora pareciam esconder um segredo que não podia mais ser ignorado. Ela respirou fundo antes de começar, as palavras lutando para sair. Eu preciso saber a verdade, tudo o que vocês nunca me contaram. Sua voz estava trêmula, mas firme. Marta e João se olharam, e a dor era evidente nos olhos de ambos. Eles sabiam que esse momento tinha chegado, mas não estavam preparados para a intensidade do confronto. Joana, filha, Marta começou, mas Joana levantou a mão, pedindo para ela esperar. Não, mãe, agora é a minha vez de falar. Joana disse, sua voz carregada de dor. Eu não posso mais viver com essa mentira. Eu sei o que aconteceu e eu sei que vocês me esconderam a verdade. Eu sou filha de Carlos, não sou só Joana. Eu sou Laura. As palavras de Joana soaram como uma bofetada, e Marta e João não souberam o que responder. O silêncio entre eles foi tão pesado que parecia que o tempo tinha parado. João finalmente quebrou o silêncio. Sua voz baixa, cheia de culpa. Nós fizemos o que achávamos certo, Joana. Nós te amamos e não queríamos te ferir. Você era uma criança. Não sabíamos como te contar. Não queríamos que você sofresse com a ideia de ser separada de sua verdadeira família. Não sabíamos se você poderia lidar com isso. Joana olhou para ele, a dor transparecendo em seus olhos. Ela havia sido amada, sim, mas também havia sido enganada. A verdade estava lá, e ela sentia como se estivesse sendo esmagada por tudo o que foi ocultado dela. Mas eu merecia saber. Eu merecia ter a chance de decidir o que fazer com isso. Eu passei todos esses anos sentindo um vazio dentro de mim, sem entender por que eu não me encaixava em nada. E agora sei que é por causa disso. Tudo foi decidido por vocês e pelo orfanato.
As palavras de Joana atingiram Marta e João como uma avalanche. Eles tentaram entender o que ela sentia, mas a verdade os fez sentir ainda mais culpados. Marta, com os olhos cheios de lágrimas, se aproximou de Joana. Eu sei, filha, eu sei, mas eu também sofri. Perder uma criança é um pesadelo. Nunca fomos capazes de te contar tudo porque, no fundo, também tivemos medo de te perder. Não sabíamos o que fazer. Joana sentiu uma onda de emoção a invadir, uma mistura de raiva, tristeza e compreensão. Ela não sabia o que fazer com isso, mas precisava entender, precisava perdoar. Ela sabia que sua vida, sua identidade, não poderia mais ser construída sobre o que ela acreditava ser. Ela precisava aceitar a verdade e, talvez um dia, compreender os erros do passado. Eu não sei o que fazer agora. Eu não sei se posso perdoar tudo o que aconteceu, mas eu preciso que vocês saibam que eu os amo, que sempre os amei. Isso nunca vai mudar, mas eu preciso entender a minha história. O silêncio voltou à sala, mas agora, de alguma forma, não parecia tão denso. Havia um caminho aberto à frente, mas esse caminho seria longo. Joana e seus pais adotivos estavam apenas começando a reconstruir a confiança, a redefinir o que significava ser uma família. Mas naquele momento havia uma promessa silenciosa no ar. A verdade seria o alicerce para esse novo começo. Nos dias seguintes à conversa com Marta e João, Joana se viu completamente tomada pela revelação sobre sua origem. A verdade havia caído sobre ela como uma avalanche e ela ainda estava tentando se recompor. As palavras de Carlos, as explicações de seus pais adotivos, a confirmação de que sua verdadeira identidade era Laura. Tudo isso se misturava em sua mente, sem conseguir encontrar um lugar fixo para repousar. Ela começou a perceber que a vida que havia vivido até então não era exatamente sua. Era como se ela tivesse sido construída sobre uma base de mentiras, por mais bem-intencionadas que fossem. Cada memória da infância, cada riso compartilhado com Marta e João, parecia agora ter um filtro diferente. Ela não conseguia deixar de questionar o que significava ser amada, o que significava ser filha de verdade. Joana olhava para sua vida e se via dividida. Por um lado, ela sabia que Marta e João a haviam acolhido com carinho, que a amavam, mas agora, ao olhar para eles, a sensação de insegurança se intensificava. Eles não tinham contado a verdade. Como poderia ela confiar completamente em uma história que tinha sido cuidadosamente escondida dela? Ela sentia que, apesar de toda a afeição que recebera, a verdade havia sido negada, e aquilo mudava tudo. Por outro lado, havia Carlos, o homem que a havia procurado sem saber se ela existia, que tinha sido dilacerado pela perda de sua filha. Ele era um estranho, mas ao mesmo tempo ele era a resposta para tantas perguntas não feitas, o elo que ela nunca soubera que existia. Cada vez que pensava nele, Joana sentia um turbilhão de emoções conflitantes. Ela queria abraçar a ideia de tê-lo como pai, mas a realidade disso ainda parecia distante demais. Como se poderia, de repente, aceitar tudo o que ele representava para ela, tudo o que ele já havia vivido sem ela ao seu lado. A dor de descobrir a verdade sobre sua origem fazia Joana questionar o que significava ser filha biológica. Ser filha de Carlos não significava que ela tinha que rejeitar os pais que a criaram, mas essa revelação a fazia questionar o conceito de família, de identidade. Ser amada por Marta e João nunca foi uma dúvida para ela, mas agora, com o peso da verdade, ela sentia como se tivesse que redefinir o que significava ser amada. Era uma sensação estranha, como se parte de seu ser estivesse sendo reescrita. Enquanto Joana se perdia nesses pensamentos, Carlos, do outro lado, também estava sendo consumido pela responsabilidade de ser pai novamente. A ideia de reconstruir uma relação com Joana, de assumir a paternidade que ele havia perdido tantos anos atrás, era ao mesmo tempo uma bênção e um peso. Ele sabia que não seria fácil.
Joana estava confusa, estava distante, e ele não tinha direito de forçá-la a aceitar tudo o que ele representava em sua vida. Mas ele também sabia que não podia mais se afastar dela, que não poderia se omitir diante dessa oportunidade de ser o pai que ele sempre desejou ser. A cada dia, Carlos se via mais envolvido com a ideia de reconectar-se com Joana, mas ele sentia que ela não estava pronta. Ela estava enfrentando suas próprias batalhas internas, tentando entender quem ela era. Carlos se perguntava se ele estava forçando demais, se estava apressando as coisas, mas a ansiedade de ser o pai de Joana o consumia. Ele queria que ela soubesse o quanto ele se importava, o quanto ele estava disposto a ser o melhor pai possível para ela, mas não sabia se ela estava pronta para isso. A verdade sobre o passado de Joana não só mudava a vida dela, mas também a de Carlos. Ele precisava entender como ser pai para alguém que já tinha vivido a maior parte de sua vida sem ele. Ele sabia que a verdade não resolveria tudo instantaneamente, que a reconstrução de um relacionamento real e duradouro não seria fácil. Mas ele também sabia que, por mais difícil que fosse, ele não poderia mais viver sem tentar. Os dias que se seguiram à revelação foram repletos de tensão e emoções conflitantes. Carlos e Joana sabiam que o caminho para reconstruir seu relacionamento seria longo e árduo, mas ambos estavam decididos a dar o primeiro passo. A verdade agora estava diante deles, mas isso não significava que tudo estaria resolvido. Havia feridas profundas que precisavam ser curadas, e isso exigia paciência, compreensão e tempo, algo que ambos pareciam ter em abundância, mas que ao mesmo tempo se sentiam impacientes para conquistar. Joana se via dividida entre duas realidades. De um lado, ela sentia o peso da responsabilidade de aceitar a paternidade de Carlos, o homem que, embora fosse um estranho, também estava começando a representar uma parte dela mesma. Por outro lado, ela não sabia como encaixar esse novo papel de filha em sua vida, em sua identidade. Ela sentia que, apesar do amor que Marta e João sempre lhe deram, algo estava irremediavelmente perdido. Ela já não sabia mais como ser a Joana que cresceu sob o teto deles, e isso a fazia se sentir vazia, como se estivesse entre dois mundos sem saber qual escolher. Carlos, por sua vez, tentava ser o pai que ela precisava, mas não sabia como chegar até ela. Ele entendia a dor e a confusão de Joana, mas não sabia como dissipá-las. Ele queria tanto explicar o que sentiu durante todos esses anos, a angústia de perder uma filha e a esperança que nunca desapareceu. Mas ele também sabia que, apesar do desejo de se aproximar, não poderia forçar nada. Joana precisava de tempo, e ele estava disposto a lhe dar o espaço que precisasse para entender quem ela realmente era e o que significava para ele. Foi em uma tarde tranquila, quando os dois se encontraram por acaso na loja, que o primeiro passo significativo foi dado. Carlos estava organizando alguns papéis, quando viu Joana de olhos baixos, procurando por algo nas prateleiras. Ele se aproximou dela com hesitação, sem saber se ela o procurava ou se desejava se afastar. Mas, ao contrário do que ele esperava, ela olhou para ele e sorriu timidamente, um sorriso que ainda era frágil, mas cheio de sinceridade. Eu estava pensando... Joana começou, a voz hesitante. Talvez a gente pudesse tentarmos nos conhecer. Eu sei que ainda tenho muito a aprender sobre você, sobre quem você é, mas eu acho que poderia tentar, pelo menos. Carlos sentiu uma onda de emoção, mas também de cautela. Ele sabia que isso era um progresso, mas o caminho ainda estava longe de ser fácil. Eu estou aqui, Joana. Eu estarei sempre aqui, não importa quanto tempo leve. Eu só quero que você saiba que quando estiver pronta eu estarei ao seu lado, disse ele, com a voz suave, mas cheia de convicção. Joana olhou para ele por um longo momento, como se estivesse pesando suas palavras. Ela ainda não sabia como encarar tudo o que havia mudado, mas o que sentiu naquele momento
Foi uma leve sensação de alívio. Talvez ainda não fosse possível dar um salto completo para o outro lado da dor, mas ela sentiu que, talvez, agora houvesse uma possibilidade. Nos dias seguintes, eles começaram a se aproximar, ainda cautelosos, mas com uma disposição mútua de recomeçar. Conversas pequenas, gestos gentis, olhares carregados de perguntas não ditas, mas que aos poucos começaram a ser respondidas com mais compreensão e empatia. Cada pequeno passo que eles davam era uma vitória, mesmo que imperceptível para os outros. Mas para ambos, aquilo significava que estavam finalmente começando a se curar. Joana começava a entender que a relação com Carlos não precisava ser construída em cima do passado perdido. Ela não tinha que se tornar Laura novamente. Ela poderia, com o tempo, encontrar uma nova identidade, uma que incluísse tanto a figura de Carlos quanto a dos pais adotivos. Ela poderia se tornar uma filha para ele, mas sem precisar renunciar ao amor que sempre sentiu por Marta e João. Carlos, por sua vez, começava a aceitar que a reconstrução de sua paternidade seria diferente da idealizada em sua mente. Ele não poderia apressar nada, mas poderia estar presente, oferecendo o apoio que Joana precisava para curar suas próprias feridas. Ele sabia que esse era o caminho mais difícil, mas também o mais gratificante. Carlos e Joana estavam em um ponto de virada em suas vidas. Embora a verdade tivesse vindo à tona, a cura era um processo tortuoso e o peso do passado ainda os perseguia. Havia coisas não ditas, ressentimentos guardados e medos que pairavam sobre eles, como sombras que precisavam ser enfrentadas antes que pudessem seguir em frente. Eles estavam começando a entender que, para reconstruírem o que haviam perdido, precisavam enfrentar, de uma vez por todas, os demônios do passado. Para Carlos, o maior demônio era o remorso. Ele não conseguia deixar de se perguntar como as coisas poderiam ter sido diferentes se tivesse feito mais, se tivesse sido mais persistente na busca por sua filha. Como ele havia deixado tanto tempo passar, sem saber onde ela estava, sem fazer o suficiente para encontrá-la. O arrependimento o consumia e mesmo com os passos que começavam a dar juntos, ele ainda sentia o peso de uma perda irreparável. Naquela manhã, enquanto estavam na cozinha da casa de Carlos, ele se viu de novo perdido em seus pensamentos. Joana, que estava começando a preparar um café, percebeu a tensão no rosto dele. Ela sabia o que ele estava sentindo, porque, de alguma forma, ela compartilhava dessa mesma dor. Mas, ao contrário de Carlos, ela não sabia como expressar o que estava acontecendo dentro dela. O que ela sentia era confuso, uma mistura de alívio, raiva e uma dor que ainda não conseguia curar. Ela colocou a xícara de café na mesa e se sentou ao lado dele. O silêncio que se seguiu foi carregado de um entendimento tácito, mas ainda havia muito não dito entre eles. Foi Joana quem quebrou o silêncio, com uma voz suave, quase hesitante. "Eu sei o que você está pensando", ela disse, olhando para Carlos com um olhar triste, mas sincero. "Você se sente culpado, não é? Se sente responsável por não ter me encontrado mais cedo." Carlos a olhou surpreso, mas não disse nada. Ele simplesmente assentiu, o remorso ainda evidente em seus olhos. "Eu queria ter feito mais. Queria ter procurado mais, mesmo quando me disseram que você não existia mais, que estava perdida." Sua voz vacilou por um momento, mas ele se recompôs, tentando manter o controle. "Eu senti que não estava cumprindo meu papel como pai. E agora, tudo o que eu posso fazer é tentar corrigir o que está feito, mas eu sei que não posso voltar no tempo." Joana o observou, o coração apertado ao ver o sofrimento dele. Mas ela sabia que ele não estava sozinho nessa dor. Ela também estava enfrentando seus próprios demônios. Havia uma parte dela que sentia raiva, não apenas do orfanato, mas de seus próprios pais adotivos por não lhe terem contado a verdade mais cedo. Ela havia sido protegida, mas também fora mantida em uma prisão de mentiras.
Ela não sabia como lidar com isso, como aceitar que a vida dela até agora tinha sido uma construção de omissões. Eu também... Ela começou, mas as palavras pareciam difíceis de sair. Eu também não sei como lidar com isso. Como aceitar que minha vida foi uma mentira. Como saber quem eu sou, quando tudo o que eu conhecia, tudo o que me definiu, pode não ser verdade? Carlos olhou para ela e, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma conexão genuína, um vínculo que estava além do fato de serem pai e filha. Eles estavam no mesmo barco, ambos tentando entender e aceitar o que os anos de separação haviam causado. Ambos estavam agora, finalmente, se abrindo para a dor do passado, tentando entender onde cada um de seus demônios se encaixava. Ele pegou a mão dela com um gesto que demonstrava mais cuidado do que palavras poderiam expressar. Eu sei que eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu quero que você saiba, Joana, que não importa o que aconteceu no passado, você agora tem um futuro. E por mais difícil que seja, estou aqui para você. Vamos enfrentar isso juntos. Joana olhou para ele, seus olhos preenchidos de lágrimas, mas também de um alívio silencioso. Pela primeira vez, ela sentiu que podia, talvez, começar a perdoar a si mesma e até a Carlos. O caminho à frente ainda seria longo, mas agora ela sabia que não estava sozinha. Eles estavam começando a se reconstruir juntos. Carlos e Joana estavam finalmente começando a construir algo que ambos pensavam ter perdido para sempre. Um relacionamento verdadeiro. Era um processo lento, como se estivessem aprendendo a andar novamente, cada passo cheio de cautela, mas também de esperança. Eles sabiam que ainda havia muitas pedras no caminho, mas pela primeira vez, ambos estavam dispostos a caminhar juntos, a superar as dificuldades que os separaram por tanto tempo. Era uma manhã tranquila, quando Carlos decidiu convidar Joana para um café em seu jardim. Ele sabia que as palavras nunca seriam suficientes para curar todas as feridas, então queria compartilhar algo mais simples, mais significativo: o tempo. Ele queria que ela soubesse que estava disposto a ser paciente, que não precisava pressa para aceitar tudo, para construir uma nova relação. Ele simplesmente queria estar ao lado dela, com calma, construindo uma base sólida. Joana aceitou o convite, mas ao chegar, encontrou Carlos já sentado com uma xícara de café nas mãos, olhando para o horizonte. Quando ela se aproximou, ele levantou os olhos e sorriu. O sorriso era simples, mas Joana sentiu como se fosse um raio de luz atravessando o peso dos dias anteriores. Sentou-se ao seu lado sem dizer nada, e os dois ficaram ali por um momento, compartilhando o silêncio que falava mais do que 1000 palavras. Eu gosto daqui, Joana disse, quebrando o silêncio. Sempre fui boa em guardar silêncio, mas agora é diferente. Carlos sorriu, observando o jeito dela de se abrir, ainda de forma hesitante, mas mais confortável. Ele sabia que ela estava tentando encontrar o equilíbrio, e ele respeitava isso. Eu também gosto daqui. Acho que é um bom começo, para nós dois. Eles passaram a manhã conversando sobre pequenos detalhes da vida, coisas simples que ainda precisavam ser ditas. Eles falavam de música, de filmes, de lugares que ambos gostavam de visitar. Não era um papo profundo, mas isso não importava. O que realmente contava era a conexão que estavam começando a sentir, um terreno firme sendo construído pouco a pouco. Durante essa conversa, Carlos sentiu uma mudança em si. Ele olhava para Joana, não mais como uma estranha, mas como sua filha, com todos os sentimentos de paternidade, mas também com a consciência de que não podia apressar nada. Ele precisava permitir que ela crescesse, que se entendesse no papel que agora ela ocupava em sua vida, sem pressões. O carinho e a paciência que ele tinha para oferecer se tornavam mais evidentes a cada palavra, a cada olhar. Joana, por sua vez, também começava a sentir que poderia se entregar a esse novo vínculo sem medo. Embora a jornada de entendimento ainda fosse longa,
ela começou a perceber que as peças do quebra-cabeça da sua vida estavam finalmente se encaixando. Sua relação com Carlos, ainda frágil, começava a ganhar contornos mais definidos, mais naturais. Ele não era mais apenas o homem estranho do passado, ele era seu pai, e ela estava começando a entender o que isso significava. Aos poucos, a raiva, a confusão e o medo de ser rejeitada estavam dando lugar ao desejo de construir uma relação sólida e verdadeira. À medida que o dia passava, a sensação de leveza entre eles se tornava mais palpável. Joana e Carlos estavam começando a superar as dificuldades do passado, com um novo entendimento sobre o que significava ser família. Eles não sabiam o que o futuro reservava, mas sabiam que estavam prontos para enfrentar o que viesse juntos. Carlos e Joana estavam finalmente juntos na busca por justiça. A jornada que antes parecia solitária para ambos, agora os unia com uma força renovada. A luta contra o orfanato, contra a negligência que separou pai e filha, havia se tornado mais do que um simples processo legal. Era uma questão de resgatar o que fora perdido, corrigir um erro que durava décadas e, acima de tudo, garantir que outros não passassem pelo mesmo sofrimento que eles viveram. Joana, que antes sentia medo de encarar a verdade, agora se via mais forte, mais determinada. Ela sabia que o caminho não seria fácil, mas ao lado de Carlos, ela sentia que havia mais coragem em suas ações. O que ela sentia por ele já não era mais apenas um sentimento de dever ou obrigação. Ela começava a vê-lo como o pai que sempre precisou, e não apenas como alguém que tinha falhado em encontrá-la no passado. Juntos, eles passaram a revisar todos os documentos, todas as evidências que o advogado havia conseguido reunir. Carlos, com sua experiência em negócios e sua visão detalhista, se dedicava a cada papel, a cada pequeno detalhe que poderia fazer a diferença. Joana, por sua vez, oferecia uma perspectiva mais emocional, mais pessoal. Ela se envolvia de forma profunda, como se sua própria vida fosse a prova viva de que o orfanato havia falhado, de que não haviam cumprido seu papel de proteger as crianças. Eles passavam horas na sala de estar da casa de Carlos, reunindo os pedaços de sua história, falando sobre os erros do passado e planejando o futuro. A cada nova descoberta, a cada novo movimento legal, a sensação de que estavam no caminho certo se intensificava. Mas também surgiam momentos de dúvida. Havia momentos em que a dor parecia voltar com força e Carlos se via questionando se valia a pena reabrir feridas tão antigas. Joana também se perguntava se ela estava pronta para enfrentar mais do passado do que gostaria. Mas a determinação de ambos era mais forte. Eles sabiam que esse passo era necessário, não apenas para eles, mas para corrigir a injustiça que os separou. Com o tempo, a relação deles se fortaleceu ainda mais. Eles se tornaram uma equipe imbatível, unidos pelo desejo de reescrever a história de suas vidas. O processo não era fácil e havia dias em que tudo parecia desmoronar. Mas a cada vitória, por menor que fosse, eles sabiam que estavam mais perto de alcançar a justiça. A sensação de estarem corrigindo os erros do passado os motivava a seguir em frente, sem olhar para trás. No tribunal, quando o caso foi finalmente apresentado, a tensão era palpável. Carlos e Joana, sentados juntos, sentiam uma mistura de nervosismo e determinação. Eles não estavam mais lutando sozinhos. O apoio que haviam encontrado um no outro havia se transformado em uma força imparável. E naquele momento, sabiam que a verdade seria revelada independentemente do que acontecesse. A luta ainda estava longe de terminar, mas pela primeira vez, Carlos e Joana sentiram que a justiça, embora difícil de alcançar, estava ao seu alcance. Eles não estavam apenas lutando por uma sentença, estavam lutando por um futuro onde o passado não fosse mais um obstáculo, mas uma oportunidade de transformação. O tribunal finalmente havia se pronunciado, e o alívio que Carlos e Joana sentiram ao ouvir a sentença foi indescritível.
A batalha que travaram por meses, enfrentando o orfanato e sua negligência, estava finalmente dando frutos. A verdade havia sido revelada, e o orfanato, que por tanto tempo agiu nas sombras, agora tinha que enfrentar as consequências de seus erros. A justiça havia sido feita, não apenas para Carlos e Joana, mas para todas as outras famílias que também haviam sido enganadas e separadas. Mas enquanto a sentença representava um fechamento para uma parte de sua jornada, a verdadeira transformação estava apenas começando. Carlos e Joana ainda estavam aprendendo o que significava ser família, o que significava se aceitar como pai e filha e como construir uma nova dinâmica fundamentada na confiança, no amor e na paciência. Nos dias seguintes ao veredito, a vida deles começava a ganhar um novo ritmo. Eles passavam mais tempo juntos, compartilhando momentos simples e tentando entender como se encaixar em uma relação que, embora real, ainda era nova para ambos. Carlos, que por tanto tempo se sentira culpado por não ter encontrado Joana, agora começava a entender que a paternidade não era sobre o tempo perdido, mas sobre o presente, sobre os momentos que eles ainda poderiam construir. Joana, por sua vez, começava a aceitar que sua identidade, embora marcada por tantos anos de confusão e dúvida, não precisava ser um fardo. Ela era Laura, a filha perdida, mas também era Joana, a mulher que havia sido formada pelos pais que a criaram com tanto amor. Ela não precisava escolher entre esses dois mundos. Ela poderia, aos poucos, abraçar os dois. A dor do passado ainda estava ali, mas a aceitação do seu novo papel na vida de Carlos e a aceitação dele como seu pai trazia uma sensação de paz que ela nunca soubera que sentiria. À medida que os dias se passavam, os dois começaram a criar memórias juntos, pequenas memórias que, com o tempo, se tornariam grandes pilares de sua nova história. Carlos a ensinava a pescar, algo que ele sempre adorou fazer com Laura, e Joana, com o tempo, aprendeu a gostar da paz silenciosa que vinha desses momentos. Ela também se envolveu mais com sua vida profissional, assumindo novas responsabilidades na loja, mas sempre com a sensação de que agora tinha uma razão a mais para se esforçar, para construir algo que representasse sua nova realidade. Os desafios, claro, não desapareceram. Havia dias em que Joana se sentia perdida, com a saudade de Marta e João a apertando no peito. Havia momentos em que Carlos sentia a distância entre ele e sua filha, como se ainda houvesse algo que os separasse. Mas esses momentos eram agora mais fáceis de enfrentar, pois eles sabiam que estavam no caminho certo. A confiança estava sendo construída, aos poucos, dia após dia. Eles ainda estavam descobrindo como seria o futuro, mas uma coisa era certa. Agora, Carlos e Joana haviam encontrado um lugar para se encaixar. Um lugar onde podiam ser pai e filha, sem as sombras do passado, onde a dor começava a dar espaço para o pertencimento, onde o amor renovado finalmente florescia. O sol estava se pondo no horizonte, lançando uma luz suave e dourada sobre a cidade. Carlos e Joana estavam sentados no jardim, em silêncio, mas a sensação de paz que preenchia o ambiente era palpável. Depois de tudo o que viveram, os desafios, as dores e as superações, eles finalmente estavam começando a ver o futuro com novos olhos. Um futuro que, embora ainda estivesse em construção, agora parecia mais promissor do que nunca. Os dias de luta, de incertezas e desconfiança haviam ficado para trás. Agora, o que restava era uma sensação de pertencimento, de que finalmente eles haviam encontrado o caminho de volta um para o outro. A verdade sobre o passado, embora difícil de engolir, havia aberto as portas para a cura. E a cada novo passo que davam juntos, Carlos e Joana se aproximavam mais de uma vida onde o amor e a compreensão se tornavam os pilares de sua relação. Joana havia começado a aceitar que a vida com Carlos não era uma reconstrução do passado, mas a construção de algo novo, algo que ela não podia mais negar, uma nova família.
Ela entendia que mesmo com as falhas, mesmo com as perdas, havia um novo vínculo entre eles, algo que não poderia ser apagado. E embora as cicatrizes do passado ainda estivessem visíveis, elas agora serviam como lembretes de sua força, de sua capacidade de superação. Carlos, por sua vez, olhava para Joana com uma gratidão silenciosa. Ele sabia que não tinha o direito de pedir desculpas por tudo o que aconteceu, mas ele também sabia que poderia ser o pai que ela precisava, agora que finalmente estava ao seu lado. Ele sentia uma alegria tranquila ao vê-la, não apenas como a filha que ele perdeu, mas como a mulher que estava se tornando. Ele se orgulhava dela a cada passo que ela dava, e ele sabia que, embora o passado não pudesse ser apagado, o futuro estava ao seu alcance. Eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto, Carlos disse, quebrando o silêncio, a voz cheia de emoção. Acho que nunca soube o quanto eu te amava até ter você aqui, comigo. Joana sorriu suavemente, o coração mais leve do que nunca. Eu também não sabia o quanto precisava de você. Ela respondeu, sua voz carregada de gratidão. Mas agora que estamos aqui, sei que podemos seguir em frente, um passo de cada vez. Era uma verdade simples, mas que carregava um peso profundo. Eles não precisavam mais olhar para trás, não precisavam mais se prender ao que foi perdido. O futuro estava diante deles, e juntos poderiam enfrentar qualquer coisa que viesse. O amor que eles haviam encontrado nas sombras da dor agora os guiava para um caminho mais claro. O vínculo entre Carlos e Joana se fortalecia a cada dia, e embora o passado nunca fosse completamente esquecido, ele não mais os definia. Eles haviam encontrado seu lugar juntos, e isso era o que realmente importava. Com o vento suave acariciando seus rostos, Carlos e Joana olharam para o horizonte, sabendo que, apesar dos desafios que ainda poderiam surgir, tinham algo que não podia ser tirado deles: o amor renovado e a certeza de que, como família, poderiam enfrentar o futuro com coragem e esperança. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Comente aqui abaixo sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar um curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!